porque apesar de estar muito longe, mais de um ano da eleição do ano que vem, da eleição 2026. Um ano e? 2 meses, né? 3 meses. 3 meses. Que loucura, hein? Passando muito rápido. 1 ano e 3 meses. Mas a campanha eleitoral já está a plenos pulmões e as pesquisas também já começam a trazer alguns recortes. A pesquisa Atlas Intel, que foi publicada hoje, aponta Lula na liderança no primeiro turno em todos os cenários, com uma variação de 44% a 45% dos votos. Em um cenário com Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, aparece na segunda posição com 34%. A gente tem aí na tela o recorte dessa pesquisa Atlas Intel. Você que está nos acompanhando pela TV 98 ou pelo YouTube pode ver esse recorte. Se não estiver conseguindo nos acompanhar agora, se você estiver nos ouvindo no carro, eu aconselho você a visitar lá o rede98.com.br, que essa reportagem vai estar completa. No cenário em que Lula enfrenta Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama aparece com 30,4% dos votos e nesse cenário o governador Romeu Zema ocuparia a terceira posição com 7%. Em um terceiro cenário, sem Lula, em que Tarcísio enfrentaria aí o ministro Fernando Haddad, o governador de São Paulo aparece à frente, já no primeiro turno, com 34% contra 33% de Haddad. Vamos fazer um recorte aqui para a gente comentar. Dá para perceber que, eu acho que o que seria até meio óbvio, né? Que numa disputa hoje com o atual presidente, que tem a máquina a seu favor e a visibilidade de ser presidente a seu favor, na lembrança das pessoas, ele aparece em primeiro lugar. Num cenário em que ele está fora, o único candidato possível vindo da ala lulista ou petista do governo, que seria Fernando Haddad, não consegue se sair bem diante de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Não tem novidade nessa pesquisa, né, Figueiredo? Não tem, Luiz, mas uma coisa que ainda me incomoda um pouco é saber que nas pesquisas de rejeição o presidente Lula só aumenta, a sua rejeição só cresce e realmente o cenário do ponto de vista das eleições ainda esse número não tem se alterado, né? Por que será? Teve inclusive outras pesquisas que apontam realmente uma rejeição grande do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma rejeição grande do presidente Lula e um terço que não quer nenhum nem o outro, né? E para onde que vai caminhar esse um terço? Eu acho que esses números evidenciam isso. E lembrando também, Luiz, eu acho que é um ponto importante na análise dessa pesquisa. Os únicos realmente que se colocaram como possíveis candidatos, possíveis não, já como candidatos, né, pré-candidatos, são o próprio presidente Lula, que já comentou isso, e o Caiado, né? A gente ainda não teve a posição firme de candidatos, de pré-candidatos dos demais. Então isso também eu acho que mostra o resultado desses números, que a partir do momento que se colocarem efetivamente como pré-candidatos, eu acho que pode ter alguma alteração nesses números. Aí para um segundo turno eventual, Claré, a vantagem de Lula cairia, mas ele continuaria à frente, né? Numa disputa com Tarcísio ou Bolsonaro, o atual presidente ainda levaria uma pequena vantagem de menos de 1%, ou seja, até está dentro da margem de erro de qualquer pesquisa e torna o cenário menos definido, né? Mas essa pesquisa avaliou também a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar elegível, né? E nesse caso o Bolsonaro ficaria à frente de Lula, mas é uma possibilidade que juridicamente não existe, né? Não, juridicamente ela existe. Seria o correto que não. Seria o correto, inclusive, ele estar elegível, mas existe uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Então, politicamente é impossível. Juridicamente é possível. Basta o STF respeitar a Constituição e voltar à elegibilidade dele. Faz sentido o que você está falando, Clara. Ele foi tornado inelegível num processo constitucional. Você acha? Acho sim. O que tem de legal? Se fosse legal, já tinha sido revertido, não? Por quem? Pelo STF? Pelo Supremo Tribunal Federal. Não é o guardião da Constituição? Bom, ele mas tem aí sido? Você tá falando. Ele tem sido? Aí você está falando, você está trazendo uma fala que é mais ideológica do que prática, né? Não, eu estou trazendo uma fala bastante técnica. Eu acho que o Gugu Figueiredo vai concordar comigo aqui também. Você que é não um advogado, é possível que um deixar... médico... Não, um médico, desculpa, um advogado... Eu não posso acreditar que um advogado ache que esses processos todos de inelegibilidade do Bolsonaro
não são perseguição, que são legais, que são constitucionais, que estão respeitando a Constituição do Brasil. Não, vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma leitura e uma coisa que você gosta muito, né, de falar do pragmatismo, né? Nós vamos ser pragmáticos aqui na leitura dessa pesquisa. Uma coisa é entender, e eu tenho a opinião de que realmente ocorre, eu não diria uma perseguição política, mas ocorre extremamente erros graves dentro da condução das discussões do processo, inclusive da inelegibilidade dele, que foi julgada por 2 ministros do TSE indicados pelo presidente Lula com essa finalidade. Então a gente sabe que tem esses vícios do ponto de vista jurídico. Agora, Luiz, analisar a pesquisa e ainda existir pesquisas com o nome do presidente Jair Bolsonaro, para mim é um equívoco, porque juridicamente, do ponto de vista do pragmatismo e da realidade que a gente tem agora, é que ele não pode ser candidato. É isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. Eu entendo, o Claré, você tá tendo um posicionamento, não é técnico, né? Cá entre nós. Quando você diz que ele pode ser tornado elegível, ele não pode ser tornado elegível pela lei brasileira hoje, pelo processo que correu até o final e foi julgado. Por mais que a gente não concorde com o julgamento. Não fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo juridicamente mesmo. Vamos falar juridicamente, então? Isso. Vamos lá. É possível ele ser elegível, sim. É possível cair essa inelegibilidade. Tem algumas formas. Uma delas é através do Congresso, você sabe bem. Sim, mas não vai fazer isso. Pode. Gente, eu estou trazendo técnica. Estou trazendo análise jurídica. Eu não estou falando se é provável. É improvável. Aí tem a questão política, eu concordo com você. Ok, mas é possível. E outra coisa, Figueiredo, o STF também poderia reverter. Sim, Claré, mas então possível, não é provável. Possível, mas no cenário hoje, de uma pesquisa que foi apresentada, né, se as eleições fossem hoje, ele não seria candidato. Hoje não, hoje ele está inelegível. E a gente já colocou isso, que ele está seguindo o mesmo caminho. Eu acho que inclusive o Luiz não estava participando do Talks e é até bom saber a opinião dele, de que está seguindo o mesmo caminho do Haddad em 2018. Mas você está fazendo uma crítica, você e Luiz Fernando Rocha estão fazendo uma crítica aos institutos de pesquisa, é isso? Não estão fazendo crítica. Vocês acham que não deveria conter o nome do Bolsonaro? É isso que eu estou entendendo, é isso? Sim, para as eleições de agora, eu acredito que não deveria constar porque ele está inelegível. Tá, isso, Luciano. Mas é um posicionamento isso. Não julgo, não. Você acha que não deveria, os institutos de pesquisa não deveriam colocar o nome do Bolsonaro pelo fato dele estar inelegível, assim como não deveriam colocar o Lula em 18 também? Perfeito. Esse é o posicionamento de vocês. Exato. Para efeito prático, mas é bom lembrar que as pesquisas, neste momento, elas não têm efeito prático nenhum. Elas são um recorte do momento, não querem dizer rigorosamente nada. Para um candidato se tornar efetivamente candidato, ele tem que passar por um processo, inclusive de escolha dentro dos partidos, de convenções dos partidos. Então, hoje, essas pesquisas significam rigorosamente nada. Elas, na verdade, significam praticamente nada mesmo depois do processo iniciado. Porque a gente sabe que no Brasil é possível que um candidato que esteja escolhido pela convenção pode não ser colocado na urna, como aconteceu recentemente agora com aquela confusão entre Dória e Eduardo Leite no PSDB ainda. Então, até nesse ponto, a insegurança jurídica do Brasil é bizarra.